Olá, boa tarde, pessoas. Quarta-feira, 22 de julho de 2020. Estamos na live teatro aqui da Casa Absurda. Testando. Temos hoje um convidado super especial, Robson Duarte Jucá, do Sertão dos Inhamuns. Olá, Shirley. Seja bem-vinda. Já saiu. Então vamos lá, gente. Essa aqui é a live teatro, uma programação da Casa Absurda. Nossa programação do mês de julho, chegando aí na sua última semana, penúltima semana, nós temos ainda mais alguns dias da semana que vem. E hoje, conversando com mais um grupo parceiro da Casa Absurda, da Companhia Prisma de Artes, para a gente bater esse papo e manter todo mundo aí com a chama acesa. Olá, Adriano, seja bem-vindo. Olá, Tiago, seja bem-vindo. Olá, Mazé. Diz aí pro Robson que eu já estou na ativa, só ele entrar aí a gente já começa essa conversa, viu? Assim que o nosso convidado de hoje chegar, a gente começa o nosso papo. Lembrando que essa é uma programação da Casa Absurda, live teatro, que a cada quarta-feira a gente conversa com um grupo parceiro, conversa com um grupo parceiro aqui da Casa Absurda, para a gente manter a nossa programação do nosso espaço. Lembrando que esse espaço é um espaço de dois grupos de teatro da cidade de Fortaleza, o Grupo Pavilhão da Magnólia e a Companhia Prisma de Artes, que mantém esse espaço desde setembro de 2019. E agora a gente precisa... 2018, né? Estou em 2019. Estou aqui com meu óculos novo aqui, zerado, já se preparando aqui para o nosso convidado, chegando aí junto para a gente começar essa conversa maravilhosa aí diretamente do Sertão dos Inhamuns. Não sei se ele vai estar em Tauá, se ele vai estar em Arneiroz, em que local ele vai estar. Meu amigo Robson. Lembrando que continuamos lá com o link na bio da programação na Casa Absurda, que nesse final de semana continua nossa programação infantil. Sexta-feira também tem outra live, que é a live dança com meu amigo J. Júnior, que é o blogueirinho mor da Casa Absurda. E também temos a nossa playlist, que continua lá no nosso canal do Spotify. E também às terça-feira a nossa galeria virtual. Toda a nossa programação já direitinha lá na programação na Casa Absurda. E nesse final de semana a gente vai ter a nossa programação infantil, com o espetáculo O Groleto do Grupo Pavilhão da Magnólia, sábado e domingo às 16 horas. É só você chegar lá no link da bio também, que tem lá um íconezinho que leva você para o Simpla, para poder você contribuir. E aí você recebe, avisa lá no direct o que você fez e que você recebe de volta o acesso da sala de teatro Casa Absurda, que é o espaço onde a gente tem feito a programação dessas atividades infantis ao vivo, que acontece ao vivo. Chegou aqui o convidado. Valeu, Robson. Manda ele o convite que eu vou lhe convidar daqui. Vamos lá, menino. Que aqui o negócio começa na hora, Robson. Olá, Laísa. Seja bem-vinda. E aí, Robson? Meu amigo Raimundo. Com a sua barba preta, né? É o conflito de barbas, né? Barba preta e barba branca. Aí com cabelo e aqui sem cabelo, dá certinho pra combinar, né? Então, meu amigo, como é que você tá por aí? Aí na luta, né? Na A luta. luta. E você tá falando de lá da associação direto aí, ou é de casa? De Itauá. Tá em Tauá, né? Tauá, né? Então, Robson, eu estava falando aqui para o povo que está entrando aqui para acompanhar a nossa conversa, que essa é uma programação da Casa Absurda, né? Que é o espaço compartilhado do Grupo Pavilhão da Magnólia e da Companhia Prisma.
e que a gente tem mantido desde maio uma programação online para exatamente a gente manter aí vivos e em movimento, para a gente não sucumbir todo esse momento que a gente vive de Covid e pandemias múltiplas, né? Pandemia e pandemônios que a gente vive atualmente, né? Seja bem-vindo, Pedro. Casa da Esquina também, seja bem-vindo, está aqui com a gente presente. E aí, a cada semana, a gente tem uma programação. A gente tem as segundas-feiras, às terça-feira, a gente lança a nossa galeria virtual. Às quartas-feiras, a gente tem uma live teatro, que a gente sempre convida um amigo, parceiro, para conversar, saber como é que estão as coisas. Na quinta-feira, a gente dá um descanso. Na sexta-feira tem uma live dança, que é com um grupo de dança também. E aos finais de semana a gente tem uma programação infantil que a gente tem feito numa sala do Instagram, uma sala fechada para quem contribui com o ingresso, que tem inteira e tem meia. E esse final de semana é o Ogroleto do Pavilhão da Magnólia, que vai estar em cartaz às 16 horas. E a gente também lança também uma playlist no Spotify, então um pouquinho de cada coisa que sempre teve na casa, a gente tenta manter aí mais ou menos em movimento nesse espaço. E hoje nós temos aqui na roda, com o maior prazer, recebendo o meu amigo Robson, do Arte Jucá, do ELT e de muitas coisas. E aí a gente queria conversar um pouco contigo desse momento que a gente se encontra agora, um pouco dessa atividade toda. Eu vou ler aqui um pequeno resumo que tem no seu mapa cultural, né? Que eu fui aqui pesquisar no seu mapa cultural do estado do Ceará. Tem dito assim: fundada em maio de 2000, tendo como projeto produzir espetáculos cênicos e atuar como um coletivo de arte educadores voluntários. Em 2003 passa a ser uma instituição legalmente constituída e amplia o seu leque de atuação, desenvolvendo atividades sistêmicas nas áreas de teatro, música, artes plásticas, literatura e audiovisuais. Desde 2008 é ponto de cultura do MINC, olha, do antigo MINC, né? Que nem existe mais agora, né? Mas agora vai ser reativado esses pontos de cultura nessa nova lei Aldir Blanc, acho que vai de novo dar um novo oxigênio aí nos pontos de cultura, né? Espero eu, né? Estamos todo mundo torcendo. Com certeza. Então, a gente começa esse bate-papo, o Robson. Eu fiz esse breve histórico, mas eu queria que você contasse aí pra gente. Você já deve ter contado isso milhões de vezes, mas aqui pela live sempre tem alguém que nunca ouviu. E aí, como é que se deu essa origem a partir do ano 2000? Como é que se deu a criação do grupo? Acho que especificamente o grupo de teatro, né? Mas depois sei que a associação expande para outras linguagens, mas a gente podia, como ponto de partida, o grupo de teatro. Raimundo, boa tarde a todos aí, a galera que já entrou aí. Queria agradecer aí pelo convite, é um prazer enorme compartilhar essa live aí com vocês. Eu sei da luta de vocês aí, dos grupos, né, consorciados aí. A gente tem uma parceria de longa data e eu vou dizer uma coisa, eu nunca vi ninguém, fazia tempo que eu não via ninguém produzir tanto como vocês têm produzido aí, graças a Deus, viu? Assim, não tem pandemia, pelo contrário, a pandemia foi... Aí foi que vocês produziram. Né? Eu tenho sempre entrado nas lives, né? Sim. Vocês produzem massa. Raimundo, o Arte UK, como você, né, nessa mini bio aí, já desatualizada, né, já diz, é uma companhia de teatro fundada em maio de 2000. Os Inhamuns tinha um movimento teatral, já desde o final dos anos 80, era muito local, muito daqui. E a minha geração, final dos anos 90 e dos anos 2000, era uma geração que viu um movimento dentro das escolas. Eu sempre gosto de pontuar isso, porque houve na escola pública do Ceará um movimento chamado Festal, que era o Festival de Talentos das escolas públicas. Ele fundiu a parte esportiva, científica e cultural. E aquilo ali produziu muita gente boa. Mas o que é bom dura pouco, né? E a minha geração, ela viu o Festal como uma mola propulsora, porque ele nos pôs em contato com oficineiros, com professores, isso aí nos deu ali uma luz, né? E a minha geração entendeu, quando eu digo a minha geração, eu falo da região dos Inhamuns, de uma forma geral, Arneróis, Tauá, os demais municípios. Que a gente, para fazer teatro, tinha que ver teatro. Então a gente começou a circular, a grana que a gente conseguia arrecadar, a gente investia nessas idas aos festivais da Mostra Sesc, Cariri.
A gente se criou aí nesse circuito. Então a gente viu muita coisa, cruzamos com muita gente bacana e foi esses cruzamentos, essas amizades que a gente acabou construindo, que gerou em nós esse desejo de fazer teatro na nossa região de uma forma mais consistente. Em maio a gente criou um grupo que desde o princípio tinha a intenção, como você leu aí, de atuar tanto como produtores de espetáculos teatrais, o fazer teatral em si, mas também atuar como um coletivo de arte educadores. Isso está desde a nossa criação. E é esse desejo que faz com que um grupo que era originalmente teatro vá se desdobrando em outras linguagens, porque a gente foi abrigando, né, uma galera para as nossas ações formativas e foi descobrindo afinidades a outras linguagens, e aí veio o pulo, o próximo passo, que foi criar a Associação Arte Jucá. A associação ela é legalmente constituída em maio de 2000, e aí ela deixa de ser só uma instituição teatral e passa a ser uma instituição de formação artística, com ênfase nas artes cênicas, né? E tanto que, às vezes, para quem... há até uma confusão. É Jucá de teatro ou é arte Jucá, né? A gente tentou simplificar, acho que complicou um pouco mais. É porque Jucá de teatro foi o nome que a gente deu ao grupo de teatro em si, né? E arte Jucá ficou com a associação, que faz um trabalho aqui na região que você conhece, de formação, sim, de difusão cultural, de mobilização, e tem 20 anos aí. Nessa brincadeira o tempo foi passando, são 2 décadas, 12 espetáculos montados, a Arte Jucá promove, como você sabe, o Festival dos Inhamuns, né, que já vai para a sua 13ª edição, mantém também uma escola de teatro, que é a ELT, e seguimos aí, tocando o barco. É muita história para contar. É engraçado que a gente começa a dar conta quando você começa a descrever as coisas que você vai fazendo, de repente, não tem aquele filme de repente 30, né? Então a gente de repente tem 20 anos, tem 25, é uma loucura. Mas também, gente, a gente vai já abrir para perguntas, aí se vocês quiserem saber alguma coisa de curiosidade, alguma coisa de conhecimento do nosso convidado de hoje, só colocar aqui no chat que a gente vai daqui a pouco fazer aqui essas perguntas. Mas a segunda coisa que a gente estava querendo ver contigo, Robson, é porque eu tenho separado nessa live 3 mundos, né? Que é o mundo que a gente vivia antes da pandemia, o mundo que a gente está tentando ver agora durante essas pandemias múltiplas, e que mundo eu estou querendo criar expectativa para que vem depois, né? Que chama o mundo da expectativa, ou então o mundo da utopia, seja lá que outro nome a gente dê. Então, a primeira pergunta seria: o que é que vocês estavam fazendo antes da pandemia? O que é que o grupo estava pensando? Como é que vocês estavam se organizando antes de acontecer esse turbilhão de coisas? Como é que vocês estavam se organizando? Pronto, Raimundo. Nós estávamos, o começo do ano, aquele começo de elaborando projeto para garantir o pão de cada dia na frente, né? Lembra que começo de janeiro estava todo mundo correndo aí com os editais. Então, a primeira coisa era essa. E já se planejando para montar um novo espetáculo, né? Discutindo esse processo. E tá dando uma travadinha um pouquinho aqui na tua internet. Não sei se é só eu. Diga aí, pessoal, se quem está travando é os dois, é só a gente. É só... Tá. Repete aí de novo. Alô? Alô? É a situação do ao vivo, né? Tá ouvindo, Robson? Deu uma travada geral aqui, né? Faz o seguinte, sai e entra de novo. Travou aí, Luísa? Sai e entra de novo, tá bom? Que é pra gente poder continuar aqui essa conversa. Eu vou aqui e a gente entra de novo. Menina, ao vivo tem dessas coisas. Tá pensando o quê? Que babado é bico? Babado não é bico, não. Essa internet, nesse horário, começa todo mundo... Vamos lá, Robson. Está voltando aqui de novo o nosso convidado. Aguardando, conectando. Pronto. Opa! Agora melhorou. A internet aí não está... Então, a gente... Deu uns ventos monstruosos desde ontem, pode ser que tenha dado uma mexida aí na internet. Mas você estava falando exatamente para a gente como é que vocês estavam fazendo antes da pandemia. Pronto, a gente estava saindo desse...
E tenha saído desse momento de editais, estava se programando já, discutindo a montagem de um novo espetáculo, mas estávamos precisamente dando início às nossas aulas aqui na Escola de Teatro, né? Nossas aulas começam em março, a gente tinha acabado de fazer o processo de mobilização, esse primeiro momento nos consome muito, a gente todo ano forma uma turma nova, no caso, o Núcleo de Itauá, Arneróis é a mesma criançada que vai se renovando, e a gente tinha acabado de fazer a aula inaugural, quando tudo isso aconteceu. Né? Entendi. Estávamos aí. Vocês também tinham começado um processo de montagem com a ERE, que também foi nesse período antes, ou isso foi já no ano passado? Chegou a ser esse ano? Não, isso foi um pouco antes, mas esse processo está em suspenso, quer dizer, não está concluído, porque nós tivemos um problema com o edital, a gente tinha acabado de ser contemplado, e nessas reviravoltas, até deixa eu lhe contar a história, porque não é só aprovar um projeto, você tem que ficar vigiando, né, o processo, e nós conseguimos perder o projeto numa quarta-feira de cinza, por causa de uma certidão que se venceu numa quarta-feira de cinza. Nossa, você tem ideia, né? A gente continua aí concorrendo por teimosia. Mas isso não foi só, foi um dos pontos. Aí a gente deu uma parada no processo, mas a gente espera retomar daqui a um tempo, porque vinha sendo uma experiência muito bacana, quer dizer, a relação com o ERE abriu um canal para a gente muito importante. Legal. O pessoal estava falando aqui também, antes de cair, que aqui está aberto a perguntas no chat, se vocês querem fazer alguma pergunta, tá? Vai fazendo aqui, daqui a pouco a minha assistente aqui de live pode repassar aqui as perguntas, e que eu for vendo, eu for perguntando. Robson, aí você aí teve esse momento, né, que assistir o final inaugural, estava pensando em algumas coisas para esse ano, e aí veio a pandemia e brum, tirou todo o chão. E nesses 4 meses, né, que já passou de 4 meses, né, pelo menos aqui no Ceará, né, como é que vocês foram, digamos assim, que leitura vocês foram fazendo desse momento para ir se reestruturando para viver essa pandemia, né? Quer dizer, era o mundo antes da pandemia, agora esse mundo da pandemia, como é que vocês têm lidado com ele? Raimundo, um mundo novo para todos nós. A gente teve que se redescobrir nessa pandemia, né? A gente faz uma arte que é muito do calor humano, né? Muito do outro, de estar com o outro, né? Eu tive que me reinventar 2 vezes. Você sabe que sou professor da rede pública, né? E eu que me considero analfabete, tive que me informatizar assim num tempo relâmpago. Então, esse processo a gente acabou sendo familiarizado. Isso acabou me consumindo em particular, mas foi teve um lado positivo, ele foi aprendendo outras ferramentas. O grupo em si, esteticamente, nós não tivemos nenhuma produção, foi um momento de estudos, né? Muitos de nós mergulharam no processo de estudo, eu aproveitei para atualizar muitas leituras, para mim foi um momento muito importante, de renovação mesmo, de revisitar. Às vezes você vai entrando num turbilhão de coisas e às vezes vai negligenciando algumas coisas como a leitura, né? E especificamente falando do meio teatral. E aí eu aproveitei para fazer isso. Institucionalmente, nós não paramos, né? Fomos acompanhando, o projeto teve que parar. A Escola de Teatro tem sido um projeto que tem nos consumido muito, que tem dedicado uma energia grande a ela. É um projeto que a gente aposta muito nele. Sim. E quando parou, a gente teve que buscar alternativas e pelo menos manter o vínculo. Lançamos um concurso literário, né? Fizemos algumas ações sociais com as famílias, né, do projeto e fomos conversando. A gente se mantém conectado para ir entendendo como é que faz. E aí vem esse momento da lei e a nossa responsabilidade como instituição que tem um trabalho de mobilização na região, chamou a gente para dentro. Agora mesmo eu acabei de chegar correndo de uma reunião do comitê aqui em Itauá, mas essa atenção se desdobra para toda a região, e o que nós temos feito muito é isso, ir se ocupando estando na linha de frente dessas discussões. Legal. E como é, assim, eu sei que você é, digamos, a pessoa que mobiliza um pouco o grupo, que você é quem, de uma certa forma, estimula, né, nessa sua tarefa, dupla tarefa de professor e também ser esse gestor da associação e do grupo de teatro. Como é que você tem sentido com os outros atores, essa dificuldade? Não sei como é que foi o isolamento aí muito especificamente na tua cidade, tu pode até falar um pouco sobre ela, como é que se deu, se todo mundo estava mais isolado, se todo mundo circulou normalmente, né? Como é que vocês se encontraram nesse tempo de pandemia para conversar um pouco sobre isso como grupo, né? O isolamento aqui acho que foi como o resto do estado, ele teve momentos, né? Momentos mais fechados, de respeitar, depois de relaxar um pouco. Aqui em Itauá a gente vê esse relaxamento,
Sim. por exemplo. Claro, há hábitos que vieram para ficar durante um bom tempo, né? Está lá o uso da máscara, né? O distanciamento para alguns. Nós, do segmento artístico, acho que de uma forma geral, estamos entre os segmentos que mais respeita, né? Talvez esse distanciamento. Então a gente continua mantendo um nível de isolamento muito forte, né? E com a companhia não foi diferente, né? A gente mantém isso, as nossas conversas, na maioria dos casos, têm sido por aqui, através desses mecanismos. A gente sente as mesmas angústias, às vezes não é fácil, não é um momento fácil, espiritualmente, inclusive, né? A gente fica muito inquieto, então, doido para produzir. O que há dentro do grupo hoje é essa inquietude, esse desejo de voltar às aulas, Sim. esse desejo de voltar a produzir, de voltar a montar, porque por mais que a gente produza, participe de momentos como esses, não substitui a experiência presencial, né? Então, eu diria que o nosso sentimento é esse, é o de ansiedade, né? Para que tudo passe. Sim. E aí me fala um pouco assim, a escola voltou a funcionar com as aulas ou com as aulas, atividades virtuais, teve além desse lançamento que você falou aí, né? Como é que vocês organizaram, se houve alguma mudança, porque eu sei que a Secult teve alguma reunião com as escolas, né? Sim. Como é que se encontra atualmente isso? Pronto, não houve essa discussão, sim, as escolas se encontraram, as escolas da cultura, para deliberarem juntos, chegarem a um caminho, né, conjunto, mas a maioria, né, rejeitou a possibilidade dessa modificação no plano de trabalho, porque precisaria de uma modificação para que a gente, né, executasse aulas à distância. Sim. E a maioria entendeu, porque é da natureza da maioria esse contato, essa experiência, né, sensorial. E aí, nós estamos entre essa galera que estamos conduzindo o trabalho administrativo, mantendo contato com os alunos, com família de aluno, né? Esse concurso literário que a ELTE lançou foi mais uma forma de criar uma atividade virtual que estimulasse a produção criativa, né, através da escrita criativa. E aí, isso até aqui, né? Agosto para frente já são outras deliberações, né? A gente precisava ver como é que ficava, porque estava esperando as resoluções do governador, né? A gente é escola. E como escola, a gente esperava aí como é que vai ficar. E estamos nessa ainda, né? Até esse momento, sem nenhuma produção virtual, no que diz respeito ao conteúdo didático, pedagógico. Certo. Tu podia também falar, essa experiência que acho que também faz parte desse mundo, né? Desse mundo agora da pandemia, que é essa mobilização com a Lei Aldir Blanc, né? Eu sei que você acabou de falar que estava numa reunião do comitê aí de vocês. Como é que está a região dos Inhamuns como um todo nessa mobilização de estar preparado para receber a lei, né? De estar preparado de que esses editais vão chegar onde realmente devem chegar nos artistas da cidade, que consiga cadastrar todo mundo, que é o grande empecilho, a grande dificuldade, né? Desses critérios de cadastramento, e também se a prefeitura está preparada para receber e gerir esses recursos. Como é que você tem visto e como é que está essa mobilização aí nesse momento? Raimundo, esse processo está começando agora, né? Segunda-feira mesmo a Secult se reuniu com os municípios novamente, já vim de algumas reuniões, é novo. Mas o que eu posso dizer é que nos preocupa essa falta vamos dizer assim, de um olhar que é histórica das gestões públicas para o segmento na região, quer dizer, na maioria dos municípios, eu diria com exceção de Tauá, que tem uma secretaria com sede, com pessoas, né, lotadas nessa secretaria, que já estava com o seu plano, com o seu conselho municipal, não estava ainda com fundo, né, mas já com conselho, né? E, com exceção, nós temos muita dificuldade nos outros municípios, inclusive no município de Arneróis, que é onde fica a sede da Associação Artijucá. Mas está havendo a conversa, a gente espera que os gestores sejam sensíveis a esse momento. Aqui em Tauá, a gente tem caminhado bem, foi formado hoje, composto o comitê hoje, respeitando uma participação da sociedade civil muito significativa, porque embora o comitê seja incumbência do gestor municipal compor ele, a lei, a regulação ainda não diz quem deve compor esse, ao contrário do Conselho Municipal, por exemplo, que tem que ser equitativa, né, igualitária. Mas mesmo assim, Tauá teve essa preocupação de ter uma participação maior da sociedade civil, e o pontapé inicial foi dado. Os trabalhos já começam essa semana e começam com esse cuidado, esse sentimento de que precisamos chegar, atingir o máximo possível de trabalhadores da cultura. É um movimento de muita solidariedade. Só para citar um exemplo, Tauá, isso foi um dado
que foi trazido à luz pelo professor Gilmar de Carvalho, que lançou um livro sobre isso, que nem nós da região, a maioria sabia. Tauá era o município com o maior número de rabequeiros do país. Nossa. Só para você ter ideia. Até outro dia, não sabe, está num livro do Gilmar de Carvalho, lançado em parceria, acho que com a Fundação Bernardo Feitosa. A gente não sabia, esse rabequeiro está lá. Está lá nos rincões do município, nós precisamos chegar até ele. Porque por mais que a ideia seja de desburocratizar, essa informação ainda pode ter dificuldades para chegar. Então o espírito do comitê é esse. Abrigar, obviamente, todos os espaços, os trabalhadores mais evidentes, mais próximos, mas ter essa preocupação de identificar, cadastrar, mapear o máximo possível de trabalhadores, consta na natureza da lei, né, que é emergencial e que é de amparo, né, ao segmento. Todos nós concordamos que é um momento ímpar, Raimundo. Nunca se recebeu esse volume de recursos. É um paradoxo, né, porque chega a ser irônico. Sim. Claro que no momento em que não tem mais MINC, que não tem política cultural nenhuma no atual governo, uma mobilização forte da classe, que parte a partir do Congresso, nos garantiu isso. Agora cabe a nós, eu dizia hoje no comitê, agora a gente, como sociedade civil, sobretudo, temos um papel importante, né? Que é de construir junto essa política. Né? Então eu considero que tem uma mobilização positiva, pegando o exemplo de Tauá, certo? A classe está mobilizada. Certo. Em média, são quantos municípios na região dos Inhamuns que gira em torno dessa região que tu achas que deve atingir a lei? São quantos, mais ou menos? São 5 municípios. Essa pergunta eu acho muito massa, porque é incrível como essa confusão ainda existe. Na própria reunião com a Secult, a galera ainda faz uma reunião com 2 regiões chamando de uma, que Sertão de Crateús é uma coisa e Sertão de Inhamuns é outra. São outras realidades. Leem, às vezes, números. Teve até uma fala assim, mas depende das demandas de projeto da região, foi poucos. Não, peraí, o Inhamuns tem 5 municípios, tiveram mais de 9 projetos inscritos no Edital de Civas Artes, considerando todos, considerando cultura e infância, enfim, todos os outros, peraí. Então, às vezes, tem até essas confusões que eu gosto dessa pergunta. Os Inhamuns tem 5 municípios, Aiuaba, Quitarianópolis, Parambu, Arneróis e Tauá, né? São esses que são contemplados e, ao todo, mais de R$1 milhão vai circular, considerado somado a cota dos 5 municípios. Né? E desses 5, assim, tem realmente alguns que estão mais organizados, e eu só tenho que prestar mesmo dessa que você falou, né? De uma ajuda solidária nossa de chegar nesse município todo. Inclusive, até o próprio Fórum de Teatro começou recentemente uma tentativa de mapear os municípios que não têm conseguido ter acesso a essas informações como um todo, para a gente também poder contribuir, entendeu? Com essa organização no município, inclusive não só no campo governamental, mas no campo dos artistas, né? Porque a gente quer, e a gente sabe que o município só vai se mobilizar se os artistas também fizerem um pouquinho de pressão, de acompanhamento, para discutir isso junto com eles, né? O primeiro item da discussão no comitê foi mobilização. Primeiro tornar público, fazer a informação chegar e mobilizar a categoria. Eu até produzi um videozinho no começo da história chamando não só os artistas, Raimundo, a comunidade em geral. Porque se diretamente é o artista que é beneficiado, indiretamente são todos. Nós estamos falando, repito, de mais de R$1 milhão só na região dos Inhamuns circulando. Para um momento como esse, com a economia na situação que está, setores como o comércio, por exemplo, precisam pressionar juntos. Então é um engajamento não só da classe artística, mas de uma forma geral. Agora, a gente, como instituições já organizadas há um tempo, que já estamos dentro do debate, temos a obrigação moral, eu diria, de encontrar essa galera menos favorecida, que está na periferia dessa discussão, à margem dessa discussão, para, como você disse, seja via fórum, seja via ponto de cultura para quem é ponto, escola para quem é escola, festival, para nós que fazemos festival, e que temos festivais que não são eventuais, né? Que a gente busca estabelecer uma relação com a comunidade, também temos que puxar para nós, né, essa responsabilidade. Sim. Outra coisa que tem sido discutido muito nesse campo, desse mundo da pandemia, né, que é o desafio da nossa própria linguagem artística do teatro. E tem uma pergunta aqui que diz assim, como vocês estão lidando com a possibilidade da criação artística nas plataformas virtuais? Como é que o grupo tem lidado com isso? Como é que vocês têm avaliado isso? Olha, Raimundo, assim, sempre foi um universo que eu despertei curiosidade, cada vez mais ia me despertando curiosidade. É um universo que a gente, mais cedo ou mais tarde, ia ter que lidar com ele. Claro, o teatro é uma coisa, é uma arte
As outras artes que derivam dela, da novela, da teledramaturgia ao cinema, né, no que se refere à interpretação, são outras artes, né? O teatro é essencialmente presencial. Quando a gente passar a usar essas plataformas, é outra coisa. É esse outra coisa que a gente precisa descobrir o que é. Mas não me assusta. Se ao mesmo tempo eu me considero analfabete, ao mesmo tempo a minha curiosidade me leva nessa direção. Eu, por exemplo, não tive artística ainda. Por exemplo, eu não participei do Cultura Dentro de Casa. Não participei mais porque eu entendia que tinha uma galera que precisava, né? Precisava mais naquele momento. Então, minha sobrinha batendo ali na porta. Pega esse programa. Então, Raimundo, assim... Pega aí, Balão. Então, desculpa aí, Raimundo. Então, assim... eu mesmo, assim, não participei, nenhuma experiência mais concreta nesse sentido, mas como professor, andei produzindo algumas coisas, sabe? Sim. Tive que me reinventar, produzir algumas videoaulas, que obviamente o meu lado teatral, né, acabou entrando um pouco. Então deu para sentir um pouco que nós estamos curiosos. O que eu posso dizer é que nós nos sentimos desafiados, tanto que eu disse, até aqui, na ELTE, por exemplo, foi uma coisa. A partir de agosto, a gente já vai começar a ver algumas coisas que se nós tivéssemos uma turma contínua, Raimundo, porque a ELTE, a galera mais jovem está aqui em Tauá. Arneróis, você, né, teve em Arneróis, deu uma formação para professores, mas sabe que lá é para criança as aulas. Sim. Em Tauá, se isso tivesse acontecido com uma turma em andamento, que não foi o caso, uma turma se formou em dezembro, eu estava começando em março, nós já estaríamos com a turma mobilizada e, sem dúvidas, teríamos experimentado algumas coisas. Né? Mas estamos conversando sobre isso, nos sentimos desafiados, e eu acho que esse tipo de pergunta, daqui a, sei lá, 3, 4 meses, nós já teremos história e experiência para compartilhar. Certo, acho massa, assim, porque acho muito legal vocês que têm uma relação muito forte com a comunidade, né? Saber também como esse campo virtual que agora se apresenta, como é que isso também serve para o processo de ampliação de público, né? Ampliação do trabalho, mesmo sabendo que a gente pede uma relação de presença mais forte se a gente lidar com o campo do teatro, né? Mas também entender como é que agora, porque assim, todos os espaços que você mesmo citou aí, né? O SESC, o Dentro de Casa, o Edital em Rede que abriu, agora está nessa pegada de saber como é que a gente transforma o que a gente fazia para esse campo virtual, né? De experimentação virtual que a gente tem dito. Né? Experimentação... Funarte abriu um agora, né? Também, Funarte está com aberto. Para essa que chama de experimentação cênica, né? Que não é o teatro, mas é uma experimentação, né? Aqui já várias atividades foram feitas nesse campo aí, já também experimentando isso, como é que isso chega nas pessoas, né? Com certeza. A outra coisa que eu acho legal falar agora também é de um outro projeto que vocês também puxam muito, né? Que é o festival, o querido Festival dos Inhamuns. Como é que vocês estão pensando agora? Você já tem essa cabeça pensado de... E principalmente vocês aí que tinham essa relação de público muito próximo, de aglomeração. Então o auge da aglomeração era ir ou para Guaramiranga ou para ir para vocês nos Inhamuns aí, né, para poder ter essa plateia muito próxima. Tu tem pensado como é que o festival vai funcionar esse ano, né? Como é que tu tem imaginado aí? Raimundo, nós estamos nessas discussões, nesse momento, discussões mais políticas, né? Como você sabe, nós estamos aí nesse momento de se mobilizar juntos para tentar, né, sobreviver a isso, né? Os festivais de uma forma geral no estado. Quanto ao festival em si, ao que fazer, nós estamos dentro da galera que resiste a fazer o mínimo possível de experiências ou experimentar o formato, né, virtual, à distância. É claro que todos nós vamos ter mais ou menos essa experiência. Sim. Nosso festival, que originalmente é feito em maio, mas faz séculos que não acontece em maio, porque na verdade quase nada está acontecendo mais no primeiro semestre, né, no estado. É momento de correr atrás, né, de buscar fomento. E nós estamos lá em novembro, como você sabe, há muito tempo acontecendo graças ao festival, como o Festival Popular de Teatro Fortaleza, aí, que você está à frente, ao Festival de Circo, Internacional de Circo, que a gente juntos consegue sobreviver a isso. Então a gente está lá em novembro, e como a gente está um pouquinho mais no final do ano, estamos esperando ver como é que as coisas ficam. Mas vai chegar uma hora que a gente vai precisar discutir o formato. A gente está resistindo para não mudar. Mas vai ter que fazer isso, né? Guaramiranga, por exemplo, que é setembro, já
já diz que vai fazer os dois, né? Mas Sim. alguma experiência nesse sentido. Sim. Nós, na verdade, de uma forma geral, o Festival dos Inhamuns quer voltar ao seu formato original, Raimundo, que é as 5 cidades da região dos Inhamuns, que são 8 dias de festival, que é as bases em Arneróis e Itauá, mas ao mesmo tempo eles circulando em toda a região. Faz muito tempo que a gente não faz isso. A gente vem sofrendo com uma série de mudanças políticas que, para nós, que estamos a 400 quilômetros da capital, nos atinge mais. Então, a gente teve algumas dificuldades e a pandemia foi só mais uma dessas dificuldades. Eu sei que todo mundo tem uma história de dificuldade para contar, mas para a gente, já compartilhei em outros momentos isso, desde que os editais praticamente sumiram, editais de fomento a festival, desde que a gente tem que sobreviver só da lei de incentivo, isso para a gente tem sido uma descoberta. Eu não estou reclamando, eu estou relatando que isso fez a gente perder muito, mas estamos aprendendo, estamos indo devagarzinho. Porque, queira que não, Raimundo, estar mais longe dos grandes centros nos coloca longe também desse ambiente de captação e tal. Mas é isso, já conseguimos, pela primeira vez aprovamos o Rouanet no ano passado, foi o primeiro momento, né? E não conseguimos captar como a gente queria, captamos pouco, cerca de 30%, mas já é um começo, já foram passos que foram dados, e nós já estávamos descobrindo esse universo, e agora vamos ter que descobrir um outro. Mas o Festival dos Inhamuns é resistência, Raimundo. Então, uma coisa que eu posso dizer é isso. Quando a Arte Chucar assume em 2010, que ele é um festival originalmente pensado pelo Estado, pela Secult, na gestão da então secretária Cláudia Leitão, era um evento estruturante, mas quando o Arte Chucar assume em 2010, ele já assumiu num processo de toma que o filho é teu, assim, teve que se virar. E se viramos com a sua solidariedade dos grupos. Quer dizer, a gente fez um festival com grana quase que nenhuma, e muitos grupos eram assim, eu estou indo em solidariedade ao festival. Então, apesar dos pesares, pandemia ou dificuldades em captação, o Festival dos Inhamuns está vivo, e a gente sonha em voltar ao norte. E sempre, quando começamos o ano, formatamos ele nas 5 cidades. Então, qual é o nosso maior desejo hoje? Mais do que encontrar uma forma virtual, é chegar a 5 cidades. Quanto ao público, a gente sabe do volume de público que tem, vamos ter que lidar com essa realidade, e pode até ter um lado positivo, né? Que é o lado de que, às vezes, sabe qual é o lado negativo disso, Raimundo? As pessoas esperam que medem, passam a medir o sucesso do festival por aquele volume enorme de gente. Eu digo, gente, pelo contrário, o que acontece aqui é quase que uma exceção. Não é assim, né? Nós não estamos lidando com a arte de massa, né? Então, talvez tenha um lado positivo, né? Olha, o papo tá super massa. Pessoal, quem quiser fazer pergunta, bota aí nos comentários aí, que o tempo já está indo embora, já tá quase 40 minutos aqui de conversa. Olha, passa ligeiro. Passa ligeiro. Então, Robson, a gente estava falando, enquanto o pessoal aqui se anima para tentar botar mais perguntas, a gente estava falando desses mundos, né? O mundo antes, esse que vocês estão vivendo agora. Eu vi que você já deu um lampejo desse mundo que vocês imaginam, né? Alguém perguntou aqui, quando vai ser o festival, menino? A Nailda Bezerra. Nailda, se tudo der certo, em novembro, viu? Em novembro, não é, integrante do Arte Chucar, mora hoje em Arco Verde, no sertão de Pernambuco. Beijo, minha querida. Produtora do festival há muitos anos. Eita, menina, Arco Verde também é uma cidade legal. Quero muito que meu filho possa conhecer o melhor festival do mundo. Ela é suspeita, vamos falar. Mas é verdade. É onde você sente mesmo que essa relação de que o teatro tem essa penetração na sociedade com as pessoas perto, todas as idades, é criança, é adolescente, é adulto, é o mais idoso que pega seu banquinho, vai lá para frente da igreja, depois vai para o outro canto da rua. Acho que isso é muito massa. Verdade. E eu tenho, toda vez que começa esse espírito, rapaz, tem que inventar algum espetáculo para ir lá para o Festival dos Inhamuns para poder acompanhar lá, porque é muito massa, né? Então, Robson, então a gente estava falando aqui de que vocês agora já começaram a dar uma pista para esse mundo que vocês querem imaginar para pós-pandemia, né? Então você tem dito para mim que você é um dos que vai resistir um pouco de fazer muitas coisas virtuais e espera que o mundo volte enquanto festival. E como grupo, vocês acham assim, 2020 é o que tem se for digital, então 2021 vocês imaginam o quê? De pensar, brincar um pouco com essas plataformas, não fazer só espetáculo presencial, fazer na rua, fazer no palco. Como é que tu está imaginando esse mundo pós-pandemia aí? Para quando?
a experiência estética do grupo, eu já me sinto mais desafiado a você, na verdade, fazer produções híbridas, fazer produções que ela esteja pronta para espaços alternativos, esteja pronta para espaços fechados, esteja pronta também para aqui, para esse tipo de canal, sabe? Sim. Então, na verdade, aí a gente não tem resistência. Eu acho que a gente vai entrar num segundo momento, porque ninguém esperava essa extensão toda da coisa, lá no começo, né? Eu acho que o segundo semestre vai ser um segundo semestre de muita reflexão nesse sentido, para que a gente produza. Por isso que eu tenho visto, no fórum, na sessão interior do Fórum Cearense de Teatro, uma das coisas que a gente deliberou era sobre isso, talvez a criação de uma espécie de observatório de formatos, sim, no sentido de investigar, para saber que teatro não é só filmar teatro. Teatro filmado só serve para seleção, né, e olhe lá. Mas eu posso descobrir, construir uma relação, né, de uma experiência teatral que caiba aqui. A gente já tem uma série de coisas, estamos vendo aí uma série de coisas, né? Vocês têm produzido uma série de coisas, têm feito um esforço de adaptar os espetáculos de vocês para, né, esse espaço aqui. Isso é muito bacana. Eu acho, aliás, que, por exemplo, qualquer observação passa, inclusive, pela experiência da Casa Absurda, né, porque eu já estou na vanguarda disso, né? Até porque é uma galera que é o seguinte, tem que fazer disso porque é disso aí, é a principal, daí que se vive, né? E aí tem que fazer. E isso impulsiona a gente a produzir muito, e vai chegar um momento que a gente vai ter que produzir mais conversas, Raimundo, como essa, que vai rolar oficinas, formações sobre esse tipo de experiência. Sei lá, que você esteve aqui com a gente dando oficina de contação de histórias. Talvez tenha que voltar outro ano para falar sobre esse tipo, a cyberexperiência, a experiência no ambiente virtual. Então nós, enquanto festival, ainda resistimos um pouco, mas enquanto grupo, não, estamos abertos a essa experimentação estética. Robson, eu não perguntei no começo, porque eu acabei esquecendo, mas acabaram perguntando aqui, como é que está o grupo organizado hoje, né? Quem são as pessoas? Porque como tu tem muito fluxo de gerações diferentes, né? Sim. Pessoas que vão entrando da escola, né? Vi que aquele grupo, aquele espetáculo de encerramento, vocês fizeram do ano passado, se eu não me engano, que vocês lá no TJA, que foi super massa. Quem desses meninos entra no grupo? Como é que se dá? Como é que vocês estão organizados atualmente como grupo? Em que processo vocês estão agora? Raimundo, é até interessante essa pergunta, porque eu acho que esse ano faz 20 anos. E aí a gente tem um grupo do WhatsApp que foi criado, que a ideia era fazer uma festa de arromba este ano, né? Ainda vamos fazer, né? Era maio, passou para frente. E aí no grupo os meninos se deram conta, às vezes ficavam meio ressentidos, dizendo assim, que, pô, mas cadê os resistes? A gente entra num site, numa página, só vê a galera nova, porque são 20 anos, né? Sim. A primeira década, nem rede social tinha, né? Nem foto digital tinha. Então, nós estamos num esforço agora de recapturar, inclusive, imagens, porque essa galera questionava isso. Eu lembrei disso com a sua pergunta, porque fala desse trânsito. Arneróis é uma cidade de 7 mil habitantes, que tem uma dificuldade enorme de se manter um elenco. Por quê? Porque a galera a gente formava, levava para os cursos, trazia professores, mas a galera sai, não tem geração de emprego, vai fazer faculdade, vai trabalhar fora, e a gente nunca conseguia ter ali um grupo consistente. A gente teve que meio que se adaptar a isso. Tanto que, por exemplo, para citar um espetáculo, a Faça do Confiteiro, que tivemos no Festival Popular de Teatro, você conheceu o espetáculo, era um espetáculo escrito para 9 atores, que estava com 3 em cena, e que era um mosaico, né? Porque de Arneróis saía a produtora com o equipamento. Embora eu fosse de Arneróis, moro em Tauá, mas é de Arneróis, moro em Fortaleza. Os músicos eram de Itapipoca e Fortaleza, tinha uma ator de Tauá. Então a gente foi tendo que entrar nisso. Então o grupo hoje é isso. Ele produz em parceria com outro aqui de Tauá, que é a Companhia Artes Cênicas. Por exemplo, a Faça do Panelada, que também teve no Festival Popular de Teatro. É um espetáculo da Arte Jucá, com um elenco bem mesclado, né, da Artes Cênicas. Então, nós temos produzido juntos essas duas companhias. A Artes Cênicas é uma importante companhia de Tauá, fundada em 2005, e temos esse fluxo, como você disse, e ao mesmo tempo trabalhamos com atores convidados ou músicos convidados, e temos intensificado isso. Mazé, que era quem estava comigo, quem
estava ali junto, também migrou para Fortaleza, mora aí, está correndo atrás do sonho dela na área da música. E aí ficou eu, assim, na região. Tô falando eu da galera mais antiga, e falando esteticamente. Sim. O espetáculo que você citou do TJA é porque, por outro lado, a experiência com a escola nos permite estar sempre tendo uma galera nova. E Raimundo, o que tá muito bacana a experiência aqui. Você viu Ninguém Solta a Mão de Ninguém no TJA, e o ano passado teve um antropoceno, lá foi o outro espetáculo da turma 2, no Dragão do Mar, no Porto Dragão. Né? A gente fez no final do ano. Foi outra experiência muito massa, uma experiência de processo, né, criativo, de construção coletiva muito forte. A gente está, esse ano, Boal, por exemplo, foi entrando, a experiência do Teatro do Oprimido foi entrando como apenas um módulo, e nós caminhamos para o terceiro ano como o módulo central, como a espinha dorsal. Aliás, um dos meus estudos principais foram nesse sentido esse ano. Então, foram 2 espetáculos que caminharam nesse sentido, que tem produzido não só uma formação cultural, mas uma politização, no melhor sentido do termo, muito forte, já que o Teatro do Oprimido e o Teatro Épico do Brecht trabalham sobre isso. Então, eu diria que o grupo hoje está assim. Tem a galera das antigas como eu, como o Mazé, né, como a Edlene, enfim, como uma outra galera, mas também tem essa galera que está sempre passando pelo grupo, sempre transitando pelo grupo. O Adeilson Baixo disse aqui que também vai para a festa, que ele disse. Convida ele que ele vai para a festa. É meu irmão, mora aí em Fortaleza. É para a festa ele vem. Mas é isso também, porque a gente também da Prisma, Robson, esse ano está fazendo 35 anos, a gente é de 85. É chão, né? E aí também tem esse número de gerações que vão passando, né? E a gente também está nessa dificuldade de juntar todo esse material que represente um pouco dessa história do grupo. E acho legal a gente também poder olhar e ver como é que o grupo está hoje, com que ele conversa, com que é que ele dialoga, né? Dessas várias gerações que passaram pelo grupo, pelo trabalho da gente. Tá? É muito legal. Completar 20 anos Eu me lembro quando a gente fez 20 anos, a gente fez uma festa também aqui na Praça do Dias Macedo. E é muito legal a gente poder depois olhar para trás e ver todo o percurso que o grupo construiu, né? E o que é que ele ainda pode construir para frente ainda. Mas mandando aqui um bocado de carinho de sorriso, né? Também vai participar da festa, mas sei, né? Muito bem, você. Risada foi dele, são antiga e você pegou pesado. Que é isso? São os mais experientes, né? Os mais experientes, essa é a palavra, né? A Iane também está por aqui, né? Que também tem um grupo lá em Varjota, minha amiga lá de Varjota também, que massa por aqui. A Mestrando Jaguar também acabou de entrar por aqui. Então, Robson. Tauá. Amiga, é o seguinte. A gente tem aqui umas perguntinhas rápidas que você vai pensar e vai tentar responder assim rapidamente para a gente, tá? Que é assim. Dicas do grupo, né? Assim, um filme que você gostaria de indicar para esse momento de pandemia, um filme que você... Pode ser um filme, pode ser... um filme. Certo. Abril Despedaçado, Walter Salles, porque tem uma relação muito forte com o Sertão dos Inhamuns. Depois eu conto essa história. Tem mesmo? Para mim, um dos melhores, se não o melhor filme nacional, ao lado de Lavoura Arcaica. Abril Despedaçado. Massa. E uma série dessas milhões que já tem aparecido agora? É difícil, mas eu indicaria, puxando a sardinha pro lado teatral, Método Chominsky. Eu não sei se você viu, com o Michael Douglas. Não vi. Netflix, veja, é um professor de teatro, assim, bem excêntrico, né? Como é que é o nome? Método Chominsky. Eu não vi. Método Chominsky. Chominsky. É protagonizado pelo Michael Douglas, e ele trata muito do universo da terceira idade, né? Da vida aí na terceira idade. E aí o pano de fundo é uma escola de teatro, vale a pena. Legal, acho que tem 2 temporadas. Massa. E um livro desses tantos que você voltou a ler? 100 Anos de Solidão, Gabriel Garcia Marques. Talvez entre aqueles que mais me influenciaram, o Gabo, quando eu conheci Gabo. Enfim, 100 Anos de Solidão. E me permita um segundo, Estética do Oprimido, do Boal. Boal sempre presente mesmo. Acho uma leitura imperdível. Fundamental. Uma receita para os tempos de isolamento aí, que é que você tem comigo? Porque você sabe, você só tem feito muita coisa. Assistindo live e comendo. Assistindo live e comendo. Né? A nossa vida tem sido reunião, live e comendo. Tem sido isso. Eu acho que eu diria, Raimundo, vou dizer da minha própria experiência, como eu tenho tentado sobreviver, e tem hora que eu estou super angustiado e ansioso. Mas meditação,
Descobri isso agora na pandemia, ajuda muito. Atividade física, muita leitura e matoterapia. Eu moro na zona rural, a 3 quilômetros da sede de Itauá, então só o que tem é mato. E eu me enfio no mato assim para andar às vezes e é muito bom. Então quem tiver um mato aí por perto, matoterapia. Matoterapia, eu gostei dessa ideia. Inclusive aqui das Macedo também tem um matagalzinho, quando também tá muito difícil, tem que se dar caminhada por lá também, que fica ali perto do aeroporto. Isso é bom, isso é bom. Mas é muito legal. Matoterapia é massa essa daí. Mas de uma receita de comida, assim, o que é que você gosta mais de comer? Assim, uma receita boa que você gostaria de... Tá, pensei que era uma receita de sobrevivência, mas já que é uma receita de comer mesmo... De comer mesmo, comer. Cara, eu não sei fazer nada, mas, por exemplo, a minha namorada Paloma... Miojo. Exímio fazedor de miojo. Só que aí, rapaz, fui... Ordem médica, tira o sal. E aí era bomba sódica, né? Eu tive que tirar. Era a única coisa que eu sabia fazer. Eu indico, a minha namorada, a Paloma, faz, meu amigo, umas sopas incríveis. Entre elas, a sopa de peixe e a de tomate. Então, eu indico a receita dela, sabe? Para quem gosta, assim, sopa de peixe ou de tomate. É manjar dos deuses para mim. Eita! Nessa quarentena é essa. O povo aqui tá falando que matoterapia é fumar maconha. Não, pessoal, nem sei isso aí. Também, né? Ajuda, é outra terapia. Ajuda muito. Esse povo não perde a piada, né? O povo para gostar de piada. Meu amigo Robson, também tem aqui no final para gente, para esses minutos finais aqui agora, seria para você poder ter a possibilidade de recitar algum texto de algum dos personagens que você já fez aí com o grupo, que você acha que fosse importante recitar nesse momento. Raimundo, acho que esse aí eu fico devendo. De memória, assim, eu fico... São tantos espetáculos que eu não consigo. Se Mazé quiser me ajudar aí, eu não consigo lembrar de um trecho, né? Vai lá, Mazé, dá uma pista aí, Mazé. Não conseguiria. Mistura aí com a poesia, com a cenopoesia, né? E tem muita coisa, eu não conseguiria lembrar. Agora, se você me permitir, nós temos um espetáculo chamado Cenopoesia, né? Aliás, Poesia Remoída em Sol Maior, que são poesias feitas para cena. E tem uma poesia chamada Hoje Eu Vou ao Teatro. Se você me permitir, eu posso pegar aqui rapidinho. Vai lá. Deixa eu ver, cadê ele aqui? Jardim de Zinco. Opa! Foi lançado aqui nos Inhamuns esse ano. Ia lançar aí no Plebeu Gabinete de Leitura. Não sei se você conhece esse espaço em Fortaleza, que é maravilhoso. Não conheço. Tem que conhecer, Raimundo. Maravilhoso. E, obviamente, perturbar vocês para nós fazermos esse lançamento na Casa Absurda. E aí veio a pandemia, eu tive que cancelar o último, né? Fiz os daqui. Tá. O poema chama-se Hoje Eu Vou ao Teatro. Deixa eu achar ele bem aqui. E esse livro já está disponível em livraria, ou Robson? Tu vai botar em alguma livraria? Oi? Se o livro vai estar disponível em alguma livraria, como é que vai ser a distribuição? Ele não, aqui nos Inhamuns estava. Em Fortaleza, quando eu fosse aí, eu ia ver em que espaço, tipo, no espaço de vocês, podia deixar, certo? Sim. Para ficar, entendeu? Sim. E todas elas Tá aqui, achei. são todas tuas? Todas minhas. Eita. Todas minhas e a maioria são o que a gente chama de cenopoesia, né? Com essa possibilidade de irem para a cena. Sim. Né? Então tem assim, um poema curtinho, diz: Hoje eu vou ao teatro. Hoje eu vou ao teatro e quero sentar quase dentro da cena. Quero ver o ator suar, quero sentir o gosto do sal, ver gotículas de saliva como neblina atravessadas pela luz. Imaginar aquela gente do palco saindo de uma bruma misteriosa. Hoje eu vou ao teatro e vou estar bem perto para ver os músculos tensionados da atriz e sentir o carbono de sua respiração incendiando a sala. Vou porque quero me comover, me indignar, me embriagar da alma humana. Hoje eu vou ao teatro porque quero ver corpos contando a história do mundo e sentir os átomos de sua composição partirem-se e explodirem as estruturas. Hoje eu vou ao teatro.
Pois é, acho que... Olha, eu acho que eu vou ler essa poesia no meu primeiro espetáculo, quando eu voltar presencialmente, eu vou ler essa Olha, poesia. cara, Eu vou vai ler ser uma essa bela poesia. homenagem. Eu vou ler, vou gravar e vou mandar para você. Tá aí o desafio feito, que acho que tem tudo a ver com que esse desejo que a gente quer para o momento que a gente sonha que ele volte a acontecer mais uma vez, né? Porque a gente acabou ficando assim meio atordoado. Inclusive, muita gente achou que a gente não ia conseguir voltar a fazer teatro de novo. E eu acho que como o teatro resistiu a todas as pandemias do mundo, né? Com certeza vai resistir mais essa. E a gente vai estar no primeiro dia dizendo, eu vou ao teatro. Queremos dizer isso, né? Nunca quisemos tanto dizer isso, né? Com mais força ainda. Meu É amigo verdade. Robson, queria que você agora, nesses minutos finais, pudesse falar um pouco desses desejos, de tudo que você possa desejar para quem está vendo a gente agora, para esse momento que você tem passado aí com muitos desafios com o grupo. O que é que você dá como esperança, como utopia para a gente que vai ficar aqui ainda esperando que esta pandemia vá embora e que se encontre uma vacina universal para todo mundo, que não tenha que a gente passar mais tempo ainda nesse momento de isolamento, que é realmente muito difícil. Raimundo, acho que o que eu quero é o que todos querem, é que passe logo, mas é preciso que algumas coisas fiquem, né? Eu acho que tem como tirar algumas coisas positivas desse processo, né? A gente passou a sentir mais falta do outro, eu pelo menos senti mais falta, sabe? Eu nunca quis estar tanto com os meus amigos, eu nunca quis estar tanto com a minha família, eu nunca quis sentir tanta saudade da escola, né, do chão da escola. Eu sempre gostei de ser professor, mas nunca senti tanta falta como agora. Eu nunca senti tanta falta. Às vezes eu vou lá na ELT, entro, né, no espaço, eu vou só para ir. No espaço vazio, fico, dou um tempo, porque eu sinto falta da energia, da carga semântica daquele espaço. Fazia 2 meses que eu não ia a Arneróis. E aí havia uma saudade do espaço. Nós tínhamos uma reunião, eu cheguei 1 hora antes para ficar sozinho também no espaço, para sentir isso. Então, essa valorização do outro, claro que a gente volta com outros hábitos, o mundo não será o mesmo, mas é preciso que a gente, eu digo muito do ponto de vista humano, a gente precisa voltar a descobrir o outro, o lugar do outro. A gente anda numa paranoia tão grande que até para ler um poema como esse é difícil o outro lá estar legitimamente ouvindo, entende? Assim, às vezes a gente está tão acelerado na mente da gente que a gente às vezes está assistindo até o espetáculo do outro para já pensar em elementos para produzir o da gente. Não que isso seja ruim, mas às vezes falta, tem que parar, e a pandemia nos forçou a parar, por mais que a gente tenha produzido muito, né? E pensar assim, olhar para dentro, entender o que realmente importa, e entender que a experiência com o outro é muito forte. E isso vai resvalar nos nossos trabalhos. Eu quero levar isso para a minha sala de aula, eu quero levar isso para o meu teatro, eu quero levar isso para o festival que a gente faz. Eu quero que o Festival do Inhamuns, que já é humano, que já é do contato, né, que já é um festival dessa natureza, seja mais ainda, inclusive no formato das experiências. Então, eu quero que isso passe logo, que venha uma vacina universal, mas que fique esse olhar para o outro, essa falta que a gente sentiu do outro. Porque a gente está precisando de um senso de coletividade geral. Sobretudo no Brasil, que a gente está rachado no meio, numa divisão besta, né, burra. E se a gente não unificar, a gente vai caminhar para um lugar muito ruim. Então, o desejo é isso, que fique esse desejo de estar com o outro, esse cuidado com o outro. Desejo dito, desejo ecoado para o universo e que tudo vai conspirar a favor para que isso aconteça. Tanto que a Lilisa, que é uma amiga minha, botou aqui. A gente podia e ficava com preguiça e nem ia. Agora a vontade de estar lá junto, do suor dos corpos. Com certeza, com certeza. Com certeza. É isso aí, Lilisa. Gostei de ver. Então, a ideia, amiga, é que, olha, a gente vai voltar a conversar sobre o festival, né, quando as coisas ficarem mais claras aí, viu? Ver como é que a gente está pensando. Inclusive, se tiver semipresencial, não sei o quê, troca aí de tecnologias entre a gente, ela vai ainda continuar. Com certeza. Vamos sentar. Somos festivais que caminhamos juntos desde sempre, né? Sim, então, sim. E vamos conversar sobre isso. Vamos construindo juntos. Mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui. As palavras finais foram ditas. Mas diga que você quer falar mais alguma coisa. Diga aí. Que você... Não, só agradecer, mandar um abraço aí para Nelson, para Silviane, enfim, para toda a galera aí do Magnólia, da Prisma, para toda a galera que compõe aí a equipe da Casa Absurda. Vocês são guerreiros.
certo? Eu sou fã de vocês, sou suspeito para falar, e assim, nós temos muita coisa boa para copiar aí das experiências de vocês. Vamos trocar figurinhas. Acho que vocês têm que vender esse peixe e socializar com a gente, que tem muita coisa boa. Então, um abraço muito forte, continue. Nós aqui nos Inhamuns estamos à disposição, somos uma base de cooperação, vocês sabem que a gente caminha junto, estamos juntos aí. E é isso, um forte abraço a todos os que entraram aqui, galera do Artiucá, abraço forte, que marcaram presença. Isso aí, Raimundão. Abração, meu querido. A gente vai se ver em breve, tá? Abração no peito. Com certeza. Junto. Valeu. Se Deus quiser, abraço forte.